Paz de Deus, me chamo Denis Gonçalves e este é um resumo fiel do testemunho da minha vida. Minha infância foi marcada por abusos que deixaram feridas profundas. Muito cedo busquei refúgio nos vícios e com cerca de 9 ou 10 anos comecei a usar drogas. Fui avançando para maconha, cocaína e aos 24 anos cheguei ao fundo do poço, fumando crack. Para sustentar o vício, me envolvi em roubos, assaltos, tráfico de droga, porque eu me tornei dependente químico. Minha vida estava totalmente destruída. Mesmo assim, eu tinha um pouco de fé. Minha família sempre foi religiosa. Começamos no catolicismo, depois para mesa branca e depois para o candomblé. E um dia, surtando, ouvindo vozes, quando eu frequentava aquele terreiro, uma entidade que estava incorporada naquele pai de santo, conversando com ela, eu pedi ajuda e disse que eu estava ouvindo vozes. E aquela entidade disse para mim: quando você estiver aflito, clame a Deus, ore o Salmo 116. Hoje eu entendo que Deus é o Pai dos Espíritos, e Deus manda e todos os Espíritos o obedecem. Então eu decorei aquele salmo. E aí passando muitos anos, já resumindo bastante, como eu disse, eu fui abusado sexualmente na infância, por isso eu fiquei com traumas, bloqueios, tinha dificuldade de relacionar-me. Enfim, apesar disso, eu comecei a treinar o esporte, comecei a fazer Kung Fu muito cedo, cheguei a dar aula de Kung Fu, mas eu estava sempre entre o vício e o esporte. Então, eu só não me formei mesmo, não peguei a faixa preta por conta dos vícios. Meu mestre não deixava avançar porque eu era um bad boy, uma pessoa que não me comportava direito. Enfim, então mais ou menos aos 16, 17 anos que eu larguei o esporte de vez e a droga foi mais forte. E assim eu me entreguei totalmente a esse mundo. E nesse mundo eu tive várias experiências de quase morte, na mira de revólveres, overdoses. Tomei uma dose de LSD, fiquei 7 dias sob efeito, fui praticamente desenganado. Depois de 7 dias eu voltei ao normal. E perto já da minha conversão, para a gente resumir bastante, no fundo do poço, ali tinham pessoas que queriam tirar minha vida, me caluniando. Então o mal, o diabo colocou no meu coração de eu tirar a vida dessas pessoas primeiro. Só que eu não conseguiria fazer isso de cara limpa, eu teria que usar muita droga, porque eu não tinha coragem de matar ninguém. Não careta, talvez muito louco, sim. Naquela mesma noite eu fui para uma balada, com esse intento no coração de tirar a vida daquelas pessoas que estavam me caluniando. E no meio daquela balada eu comecei a passar um pouco mal, olhar para aquelas pessoas, e quando eu olhava nos olhos delas eu vi um vazio muito grande. E uma voz falou dentro do meu coração: essas pessoas estão mortas no pecado, como se fosse minha consciência. E eu vi aquele vazio, eu nunca tinha notado aquilo, e eu via no fundo daquelas batidas das músicas, daquela música eletrônica que estava tocando naquela balada, eu ouvia claramente uma palavra que dizia Lúcifer. Em cada batida eu ouvia essa adoração do nome Lúcifer. Então eu pedi para minha irmã me levar para minha casa, comecei a passar muito mal. E quando eu entrei no banheiro da minha casa, que eu olhei para mim no espelho, eu vi o mesmo vazio que eu vi naquelas pessoas, e a mesma voz falou comigo. Aquela voz que falou na balada falou comigo na minha casa: você também está morto no pecado. E eu tive uma visão da minha alma, ela era toda cheia de trevas. Eu voltei minha consciência e fui deitar na minha cama, quis chamar minha mãe, tive medo. Por conta da vez que eu tomei a dose de LSD, minha mãe falou: a próxima vez que chegar nesse estado, segura a sua onda. Então eu não quis chamar ela, tive vergonha. Comecei a chorar, senti o calor vital sair do meu corpo, senti pontadas no coração, meu coração se acelerar. E naquele momento eu ouvi vozes, senti uma presença maligna que entrou. E ouvi vozes que disseram para mim: nós viemos te buscar e hoje você vai para o inferno. Eu sabia que eu ia morrer, sabia que eu não iria para o céu. Então naquele momento eu lembrei do Salmo 116 e eu comecei a clamar, e no momento que eu clamava aquele salmo,
impressionante que aquele salmo dizia exatamente o que estava acontecendo comigo naquele momento. Ele diz assim: ama ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E assim, quando eu clamei o Salmo 116, aquilo que me possuía saiu do meu corpo. Aquela presença ruim foi embora, meu coração começou a bater normalmente, o calor vital foi voltando, aos poucos meu coração foi desacelerando. E então eu ouvi aquela mesma voz que falou comigo na balada, que falou comigo quando eu cheguei em casa: é chegada a tua hora na terra. E eu, dialogando com aquela voz interior, disse: dá mais uma chance. E aquela voz falou para mim: a tua última chance, vai para minha casa. E numa visão mostrou para mim a congregação cristã no Brasil. No dia seguinte acordei decidido que eu iria para a igreja. Falei para minha mãe que eu iria para a igreja. Ela falou: você vai para a igreja da Nossa Senhora da Aparecida? Eu falei: não, vou para a igreja dos crentes. Minha mãe, obviamente, naquele momento não acreditou muito, mas isso já fazem quase 18 anos. Então, a partir daquele momento, o Senhor me libertou completamente das drogas. Nunca tomei uma gota de remédio. Dormi de uma maneira e acordei de outra completamente diferente. Comecei a procurar aquela igreja. No fim, eu até cheguei a congregar um dia, mas, resumindo, eu não lembrava da revelação. E também não gostei muito da igreja. Achei muito quadrada. Eu sou bem moderno, gosto de coisas assim atuais, contemporâneas, rap, músicas assim. Nada contra, e não estou dizendo que não tenha Deus, que todo tipo de instrumento, a Bíblia diz, né, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas certo é que eu ainda sofria tormentos espirituais. À noite, entidades me tocavam, me molestavam, literalmente. Tocavam nas minhas partes íntimas. Um dia Deus enviou uma irmã da Vila Bancária na nossa casa. Ela cuidava da minha irmã. Sempre estava falando para mim da palavra. A gente sempre conversava alguma coisa de Deus. E Deus sempre usava ela. Um dia ela falou para mim assim, sempre que, de vez em quando, né? Na verdade, sempre de vez em quando. Ela falava assim: Denis, Deus manda dizer, você é um varão valoroso. Eu sentia Deus naquelas palavras. Aquilo me confortava, porque eu nunca sentia. Eu sentia que eu não tinha valor. Então não era uma coisa para adular meu ego. Eu sentia que era Deus falando. E ela falava sempre com carinho, com muita fé. Me exortava, me aconselhava. Certo dia eu perguntei para essa irmã, Luciana, eu falei: irmã, por que o diabo toca na minha carne? Ela falou: não sei o que te dizer, meu irmão. Vamos ver o que Deus fala contigo na congregação. Naquela noite, eu fui com ela congregar na Lapa. Lá tinha mais ou menos umas 1000 pessoas. E no caminho, quando eu fui caminhando com ela para a congregação, minha mãe chegou, né, para cuidar da minha irmã deficiente, que a Luciana cuidava da minha irmã, meio período. Minha mãe tinha que trabalhar, então quando ela chegou, falei para a mãe que ia com ela para a igreja, minha mãe autorizou, e eu fui com a Luciana. E no caminho daquela igreja, eu comecei a falar no meu coração: Deus, eu estou vindo de tão longe hoje na sua casa, fala comigo. E eu cheguei no culto lotado, e no meio daquela multidão, eu fiquei ali no meio da igreja mais ou menos, o servo de Deus pregava, e ele já estava exortando, na verdade, já tinha lido 6 de Juízes. Ele começou a dizer assim: tu vieste aqui hoje, meu servo, e vieste de longe, varão valoroso. Você não dorme à noite, você vê demônios. Satanás fez um castelo e está sentado numa cadeira esperando para ver sua derrota. Só que tem uma coisa: o diabo pode até tocar na sua carne, mas na sua alma ele não toca, porque a tua alma é minha. Apontou na minha direção, senti um calor do caco da cabeça à planta dos pés. Naquele momento Deus me libertou por completo daquelas entidades, daqueles demônios que me visitavam, que me molestavam. Estou aqui dizendo que Deus é bom. Assim o Senhor foi restaurando a minha vida. Um dia, numa visita, alguém profetizou que eu iria tocar um violino. De fato, hoje eu toco violino, mas na época era impensável, mesmo porque eu não tinha condições de tocar um violino. E o moço que Deus usou, ele falou que Deus ia me dar meu instrumento. Ele me via com o instrumento na mão. No dia seguinte, alguém que não estava naquela visita, inclusive a pessoa que foi na minha casa, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E um dia ele foi músico na casa de Deus, tinha um violino parado, novinho, que ele não usava mais. Ele foi até minha casa e disse: Denis, ontem Deus tocou no meu coração para eu pegar meu instrumento e doar para você, porque eu não uso mais. E Deus falou para mim que esse instrumento é seu. Eu lembrei da profecia,
Deus preparou meu instrumento, me colocou na orquestra. No ano de 2010, conheci minha esposa em 9 meses. Deus preparou tudo, meu casamento, casei sem ter condições. Na época desempregado ela também, mas nosso casamento foi uma bênção. Eu tenho gravado tudo direitinho. Foi um gasto de quase 20 mil reais ali, eu não tinha condições nenhuma, mas foi tudo preparação de Deus pela profecia da palavra. E estou glorificando a Deus também. Me lembro que eu ouvi a voz dizendo que eu não poderia ter filhos. De fato, tive uma vida promíscua e nunca tive filho. Deus preparou que nós tivemos nossa filhinha em 2019, a Ana Letícia, a alegria do nosso lar. Eu estou aqui dizendo que Deus é bom e que Deus transforma vidas. Eu sou o testemunho vivo de que Deus faz e que para Ele nada é impossível. Deus seja louvado. Amém.